Pessoal, hoje eu quero conversar com vocês rapidinho aí, jogo rápido sobre a Vale. Ela tá me chamando bastante atenção aí pela movimentação dela, e eu tava dando uma olhada nos fundamentos também um pouquinho, e na parte gráfica, e acho que vale a pena trocar essa ideia com vocês, beleza? Para começar, a gente vai ver tanto os índices fundamentalistas quanto a parte gráfica, mas eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas interessantes aí. Que fazem parte do contexto da Vale. Ela, obviamente, entrou bem forte aí esse ano. Ano passado, ela subiu bastante no segundo semestre do ano passado e continua forte esse ano, tá? Recentemente, ela teve um anúncio aí de distribuição de proventos bastante gordos, inclusive. Vai vir aí dividido entre dividendo e juros sobre capital próprio. E acabou elevando aí com isso, claro, o yield esperado, né? Obviamente. Então os analistas aí estão apontando e revendo suas projeções em relação à Vale. E é por isso que acabou me chamando a atenção, né? Eu falei, mas o que está acontecendo com ela? Fazia tempo que eu não acompanhava o papel, ele passou por um período muito ruim de lateralização, mas ele deu essa disparada aí no segundo semestre que eu acabei até perdendo, tá, galera? Basicamente, o preço da Vale, ela se move por três motrizes, vamos dizer assim. O primeiro é o preço das commodities, especialmente do minério de ferro. Então, se o minério de ferro sobe, a Vale faz um caixa extra, isso daí melhora o lucro, porque ela vai vender o minério por um preço mais caro. E ela aumenta a capacidade de pagar dividendo, já que o lucro dela vai aumentar. Por isso que a cotação da Vale, ela costuma seguir bastante aí o preço do minério, tá? Então, se o minério sobe, geralmente a Vale sobe. Se o minério cai, geralmente a Vale cai. Recentemente, o minério vem mostrando resiliência e vem aí dando gás para o rally que a Vale está fazendo atualmente, tá? A segunda motriz que é responsável por movimentar o preço da Vale é o volume da produção. Quando aumenta a produção, diminui o custo por tonelada do minério e diminui também o preço de expansão de projeto, enfim. Com isso tudo acaba aumentando a margem de lucro da Vale. Por isso que o mercado acaba acompanhando o relatório de produção com bastante atenção, porque a gente consegue identificar nesses relatórios pontos aí interessantes de como que vai ser a produção dos próximos meses da Vale. Teve greve? Teve alguma paralisação? Teve algum acidente? Está se produzindo mais do que o esperado? Como é que tá? Isso daí tudo influencia o preço também. E por fim, né, existe aí a questão de política de proventos, de gestão de capital realmente da empresa. Então a Vale, ela tem uma política de distribuição de lucros e dividendos aí bastante interessante para quem gosta dessa parte de dividendos, né? Ela é uma boa pagadora de dividendos, apresenta aí proventos relevantes, como a gente acabou de mencionar, e isso tudo ajuda a manter a Vale na lupa, né, no radar de muitos fundos de investimento. Isso daí acaba reduzindo a volatilidade do ativo, a volatilidade do papel e aumenta o volume financeiro também negociado no ativo, tá? Lógico, além desses três motores, que, repito, né, é a questão da produção, então fatores que aumentam a produção, que diminuem a produção, o preço das commodities em geral e essa política de gestão do capital da Vale mesmo, tem questão macro. Então, se a China acaba desacelerando, o preço do minério cai, a Vale tende a sofrer bastante. Bom, indo para os dados fundamentalistas mesmo, os indicadores fundamentalistas, a gente observa que a Vale está com um PL de 11,87. É um PL aí basicamente muito próximo do limite histórico dela, máximo, tá? O PVP dela está em 1,64, também não está tão atrativo assim. Claro, ela vem subindo muito, né? Dividend yield de 9,7%. Isso daqui é bastante interessante, atrai muita gente, tá? O ROI dela não é dos melhores também. 13,8% não é um ROI ruim,
Mas se a gente pensar que temos Selic ainda pagando próximo de 15% ao ano, a gente observa que o ROI fica um pouco aquém do que poderia, né? Dado que, diferente de um Tesouro Selic, aqui o risco é bem grande. Nós estamos falando de renda variável e de uma empresa cíclica, basicamente, né? Que acompanha commodities e que está aí fortemente ligada com a economia da China, né? Nós temos também, em parte de balanço patrimonial, patrimônio líquido dela subindo, nunca teve tão grande o patrimônio dela. E aí a gente volta a falar, né, que eu acabei de comentar, é uma empresa que ainda continua crescendo, em que pese o tamanho dela, e também ela entrega dividendos grandes. Dívida líquida, nós temos aí uma dívida também ascendente, isso não é tão interessante assim. Tudo bem que a dívida não está num patamar alarmante, né? Não chega nem próximo aí da máxima que a gente tem aqui no gráfico, mas é uma dívida que poderia não estar subindo dessa forma. A gente consegue observar, inclusive, que a inclinação da dívida líquida, que é essa linha azul escura aqui, ela é mais íngreme, né? O ângulo de inclinação dela é maior do que a do próprio patrimônio. Então quer dizer o que isso, né? Quer dizer que muito provavelmente eles não estão usando esse dinheiro dessa dívida que eles vão contraindo com o passar do tempo, com o passar dos anos, somente para adquirir patrimônio, para aumentar o patrimônio dela. Alguma outra coisa eles também estão fazendo com esse dinheiro que eles estão adquirindo. E aí pode ser pagamento de despesas, enfim, indenizações, uma série de coisas. Uma infinidade, na verdade, de coisas aí que a gente não tem como falar só de olhar isso daqui. Precisaria daí olhar realmente os relatórios, o que não é o alvo desse vídeo aqui. Na parte de resultados, a gente observa aí que a Vale não é uma empresa com resultados consistentes. Isso daí por conta do próprio ramo dela, né? Como eu acabei de falar, ela é uma empresa cíclica, então ela acompanha os ciclos de mercado e de movimento das commodities. Então, quando as commodities passam por um bom momento, a Vale tem bons resultados, e quando as commodities acabam sofrendo um pouco, por qualquer motivo que seja, ela acaba também sofrendo junto, tá? Então, para quem pensa em, de repente, ter a Vale como uma empresa de aposentadoria, alguma coisa nesse sentido, não é uma questão de proibição de ter, afinal você pode ter a empresa que você quiser, né? Você é livre para tomar as suas próprias decisões, mas tem que se atentar a esse ponto, tá? Ela não é uma empresa resiliente como um bancão, como uma empresa elétrica, por exemplo, enfim. E também a gente observa que pelas barrinhas verdes, né, praticamente todo o lucro dela é pago em proventos. Recentemente, pelo menos, tem sido assim. Se a gente colocar o gráfico da Vale, vou colocar aqui agora para vocês, olha só. A Vale não para de subir, pessoal. Isso daqui é o gráfico diário, tá? Vamos começar aqui pelo semanal. Olha isso daqui, pessoal. Nem a média de 8 ela não consegue chegar. Na verdade, aqui acho que é a média de 9. Média de 9. Nem na média de 9 ela não consegue chegar. O preço está extremamente esticado. Longe da média de 9, muito longe da média de 20, mais longe ainda da média de 200, tá? Tendência extremamente forte. O que vai fazer agora na Vale? Vale a pena comprar olhando tudo isso? Bom, a gente observa, pessoal, que assim como os indicadores fundamentalistas, aqui nos indicadores gráficos, na análise técnica clássica, a Vale também está esticada. A Vale também está bem cara de se comprar nesse momento para um trade mais curto, tá? Pensando num trade curto, não estou falando em pensar em coisa de longuíssimo prazo, que aí a parte de análise técnica nem acaba influenciando tanto, pelo menos o gráfico semanal. A gente teria que passar para gráfico mensal, gráfico anual, enfim, tá? Se eu fosse operar a Vale, e isso não é uma recomendação de compra ou venda, tá? Mas se eu fosse operar a Vale, eu esperaria um pouco, porque está extremamente esticado. Está esticado no gráfico semanal e está esticado no gráfico diário. A gente observa, inclusive no diário, pessoal, que desde aqui, ó,
que foi o start dela, basicamente pode-se dizer que o start mesmo dela foi aqui, né? Foi esse candle aqui, ó, do dia 8 de 2025. Depois disso, não parou mais, né? Não parou mais. Basicamente pode-se dizer que é o famoso trem das 8, ou no caso aqui o trem das 9, que ela tá seguindo e tá indo embora. Tá indo embora, não quer saber de nada, tá bonitinha. E por que eu falei que antes ela tava ruim e eu parei até de acompanhar a Vale? Por conta desse período aqui. Esse período foram anos assim, tá? Se a gente jogar aqui no gráfico semanal de novo, ó, a gente consegue observar que desde 2021 até essa pancada dela agora, ela estava extremamente lateralizada. E se a gente jogar num gráfico diário aqui, a gente vê como estava horrível operar a Vale. Era gap para tudo quanto é lado. Isso é terrível, tá? Isso é muito ruim, diferente da agora, ó. Tem gaps? Claro que tem gaps, mas ela está muito mais comportada. Ela está obedecendo muito mais a análise clássica, né? De novo, para fazer um trade de curto prazo, o que daria para ter feito aqui? Uma correção às médias. Então, lógico que engenheiro de obra pronta é muito fácil de falar, mas para fins de estudos, né, a gente consegue observar, desde aqui do começo dessa alta, a gente consegue observar essa barra de força, ok? Depois ela fez um pullbackzinho na região da média. Subiu, eu não teria pego isso daqui, tá? Eu não, na verdade não peguei nada, mas eu não teria pego isso, mesmo se eu estivesse olhando, eu não teria pego, tá? O rompimento dessa região aqui seria interessante para se pegar uma compra, foi embora. O rompimento desse segundo candle preto aqui seria interessante também, foi embora. Esses 3 candles pretos consecutivos não anulando sequer o último candle de alta, também daria para ter pego aqui, foi embora. Que mais? Esse 1, 2, 3 de compra daria para ter pego aqui, teria sido estopado aqui, ó, provavelmente, né? Teria sido estopado aqui. Depois, lógico, daria para pegar todo esse rompimento aqui, foi embora. Aqui daria para ter pego, foi embora. Aqui daria para ter pego, foi embora. Aqui daria para ter pego e tá indo embora. Ou seja, galera, o que eu quero mostrar com isso daqui para você? Eu quero mostrar para você que quando um ativo está em tendência clara de alta, quando um ativo está com todas as médias alinhadas, está com uma inclinação aí de aproximadamente 45 graus, quando o ativo está comportado e respeitando as regiões de suporte e as médias, eu não digo de resistência porque ela está rompendo resistência, enfim, né? Mas por causa da tendência dela. Mas respeitando regiões de suporte e respeitando médias, qualquer recuo pode ser, eventualmente, um motivo de compra, tá? Então, se você quer fazer um trade mais curto, você não precisa comprar hoje a Vale. Ou agora, você não precisa comprar agora, que a Vale está aí basicamente a R$ 79,53, nada mais, nada menos do que quase 10%, 8% de distância da média de 20. Você não precisa comprar agora. Você espera, seja paciente, aguarda uns dias, uns 2, 3 dias de recuo aí para a região das médias e compra. Eu gosto bastante de operar médias de 17,34. O recuo a essas médias. Se você observar, a última vez que ela fez um recuo para a média de 17 ou de 34, e levando-se em conta que eu prefiro muito mais quando o recuo ocorre na média de 34, que não aconteceu, vamos dizer assim, que não aconteceu desde que ela engatou esse movimento de alta, não aconteceu nenhum recuo na média de 34, mas aconteceu na média de 17 apenas 2 vezes. A primeira foi aqui, ó, aqui, e aí o que acontece, né? Pô, bateu na média de 17, tá segurando, marca a máxima do candle. Vamos dar um zoom aqui, ó. Setupzinho simples, tá? Só para fim de exemplificar, tá? Ó, tendência de alta, a gente já tinha visto. Bateu na média de 17, beleza. Marca a máxima. Dia seguinte, rompeu a máxima? Não rompeu. Desce o ponto de entrada para a máxima do outro candle. Aqui, rompeu a máxima? Rompeu, ó. Esse candle aqui rompeu a máxima do candle anterior. Beleza, entrou. Stop onde que fica? Stop fica na mínima do movimento, que tá aqui. O que é isso aqui, Rodrigo? Além de ser um inside bar, esse candle aqui é um inside bar, isso daqui também é um 2, 3 de compra. Olha que interessante. Foi embora.
Que mais? Vamos esperar o próximo toque na média de 17. Olha só, galera, quanto que subiu isso daqui. Dessa entrada que a gente marcou ali. Eu tô tirando o zoom aqui, ó. Foi aqui, né? E até a próxima entrada, vamos dizer, né? Até a próxima. Lógico que eu ainda estaria comprado, tá? Se eu tivesse comprado aqui, eu ainda teria comprado porque o high-low nem virou ainda para vermelho em nenhum momento, tá? Mas, enfim, daria para você ter saído em qualquer momento aqui, já teria subido 40 e poucos % em 80 dias. Próxima entrada que foi na outra média de 17 aqui, ó, tá? Média de 17, bateu aqui na média de 17, entrada acima do rompimento aqui. Não sei se rompeu aqui ou não. Se rompeu, vamos considerar que tenha rompido. Não andou, o stop estava aqui curtinho, estopou nesse candle. Só que esse candle também deu um outro gatilho. Entrou de novo aqui em cima, foi embora. Por que isso? Porque estamos em tendência de alta. Olha aqui, ó, um power breakout aqui, estamos em tendência de alta. Olha outro power breakout aqui, estamos em tendência de alta. Mastro, bandeira, dá para ver tudo aqui, análise técnica clássica, análise técnica objetiva, tudo. Estamos em tendência de alta. Procurem sinais interessantes, não estou falando especificamente na Vale, mas nesse tipo de papel com esse tipo de movimento. Veja os fundamentos, se não é um papel muito ruim. Se é um papel interessante e tudo mais, procurem operar esse tipo de papel, seja para gráfico diário, seja para gráfico semanal. Olha só, se eu estou operando pela média 17,34, ainda nem tocou, nem deu a primeira entrada. Nós estamos ainda basicamente no começo do movimento. Olha que interessante. Beleza, galera? É esse o recado que eu queria passar para vocês. Estudem a Vale, observem bem esse tipo de comportamento, operem esse tipo de movimento, que são movimentos mais simples de se ganhar dinheiro, né? E é isso, que sirva de exemplo aí para os nossos estudos, então, esse movimento da Vale. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo, é isso aí, valeu, falou e tchau, pessoal.